Boa noite, senhoras e senhores, encarnados e desencarnados. Deus nos intua, na melhor maneira possível, a explanação e o entendimento de todos. Hoje vamos falar sobre um título maravilhoso, como tantos os demais são: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, ajuda-te, que Deus nos ajudará. E nós vamos fazer uma introdução, e dessa introdução vai ser uma analogia, ou um exemplo. Vamos supor que todos nós estamos aqui e nós decidimos fazer uma viagem. E essa viagem nós vamos não muito longe, mas vamos na Argentina. E todos nós juntos vamos pegar uma condução e vamos para Florianópolis, pegar o avião no aeroporto Ercílio Luz. Lá nós fizemos check-in, adentramos no avião, e no momento que o avião alça o seu voo, pega a sua plenitude, o piloto pega o microfone e diz o seguinte: senhores passageiros, a nossa aeronave está com avaria, ou seja, um defeito. É necessário nós arrumar no próprio voo, para quando nós chegarmos no fim da nossa viagem, nós possamos estar melhor. Essa é a introdução. Pensamos no desenvolver das nossas palavras. Lá na conclusão vou retornar novamente aqui. Segundo outra narrativa maravilhosa, existia um sábio e tinha os seus pupilos, seus aprendizes. Um determinado dia, ele falou aos seus pupilos: daqui 2 dias nós vamos dar uma caminhada para conversarmos. E após o combinado, choveu estes 2 dias direto, noite e dia. Mas no dia marcado que ele tinha marcado, amanheceu um dia maravilhoso. E assim ele reuniu os seus pupilos e saíram pela estrada. Andaram um pouco mais, naquela estrada tortuosa, cheia de lama, encontraram um carro no atoleiro. O seu dono, o seu motorista, estava no lado, de joelho, rezando para Deus, para que pudesse ajudar a tirar aquele veículo do atoleiro. Chegou o sábio, junto aos seus pupilos, cumprimentaram, trocaram 3, 4 palavras, e o sábio continuou a sua caminhada. Um pouco mais na frente, existia outro carro, atoleiro também. O seu motorista estava um pouco mais agressivo, falando as palavras chulas, mas estava com toda a força que ele tinha, tentando tirar aquele carro do atoleiro. Pegou um pedaço de pau, tentando tirar a lama, colocando um pedaço de pedra debaixo da roda, para tentar da melhor maneira possível tirar esse veículo do atoleiro. Estava fazendo de tudo. Chegou o sábio, mas os seus pupilos se cumprimentaram-os. E o sábio se condoeu com aquela situação e convidou os seus pupilos para ajudar a tirar o carro do atoleiro. E assim fizeram, tiraram o carro do atoleiro. Se despediram, trocaram 3, 4 palavras, se despediram e continuaram a jornada, cada um para o seu lado. Mas os seus pupilos ficaram questionando, falando de boquinhas pequenas, mas tinha um que era um pouco de líder, questionou esse sábio. Disse: mestre, nós estamos aqui nos questionando e nós não conseguimos entender a situação do qual nós passamos. Porque vejam só, o primeiro veículo
o seu dono estava de joelho, rogando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que pudesse tirar aquele carro. E nós cumprimentamos e não ajudamos. Mas o segundo, o seu motorista estava um pouco alterado, falando as palavras não muito positivas, e nós o ajudamos. Gostaríamos de saber o porquê desse processo. Aí esse mestre todo paciencioso sentou, mandou seus pupilos sentar, disse: meus filhos, primeira lição de hoje, a cada um de vocês. O primeiro motorista, ele estava rogando a Deus, mas ele queria que viesse uma mão invisível para tirar aquele carro. Ele não estava fazendo força nenhuma para tirar o carro do atoleiro. E o carro estava no atoleiro porque ele colocou o carro. Ele sabia que a estrada estava tortuosa, cheia de lama. Ele foi passar por aquela porque ele quis. Mas ele tinha que fazer o processo dele. E ele não fez. O segundo estava alterado sim, mas estava fazendo de tudo para tirar aquele carro. Ele não estava pedindo para Deus que uma mão invisível tirasse ele daquele problema. Ele mesmo está fazendo o seu esforço. Então sim, ajuda dele e o céu te ajudará. Foi aonde nós ajudamos. E isto fica de exemplo a cada um de nós. E nós podemos trazer essa narrativa, que é de Haroldo Dutra, numa palestra do qual eu escutei com muita atenção, podemos trazer para dentro da nossa casa. Quando nós estamos com um problema, estamos doentes da carne, vamos colocar nesse sentido, e nós vamos no médico. O médico vai mandar nós fazermos um monte de exame, vamos retornar esse exame para o médico, ele vai constatar o que temos, o que não temos, e manda-nos fazer um tratamento. Não é isso que ocorre? Exatamente. E quando as pessoas que aqui estão necessitadas, precisando de ajuda, o que é que ocorre dentro da doutrina espírita? Ou em outros dogmas? Primeiro, o tratamento fraterno. Nós conversamos, os médicos conversam com a criatura, ele nos coloca a situação, nós damos conselho, não o que nós achamos, mas o que a doutrina nos ensinou, o que o Espírito nos ensina para fazer com aquela criatura. E essa criatura entra num tratamento na casa. Palestra, água fluidificada, passe individual, estudo, que é o necessário, para que possamos tirar aquela mazela, aquela negativa que nós estamos tentando. E isso ocorre na época de hoje. Há 20 anos atrás, os cientistas já falavam que a doença do futuro era a depressão. E hoje nós estamos no futuro. Então são essas anomalias no qual nós temos que exercitar no nosso dia a dia. Todos nós estamos aqui e posteriormente vai ter o passe. Como é que nós vamos receber esse passe? Será que nós temos fé nesse passe? Porque nós temos que ter fé, temos que ter essa busca. E Jesus já nos colocou há 2000 e tantos anos atrás. Nos colocou uma parábola maravilhosa, a da semente de mostarda. A menor semente que existe é a mostarda. E ele, junto com seus discípulos, com seus seguidores, ele colocou. Olha, vê a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Se uma semente de mostarda cair numa terra fértil, vai nascer um pé de hortaliça enorme, que até os passarinhos do céu vão fazer ninho. Agora vamos explicar essa parábola.
A semente de mostarda é a nossa codificação. Ele já nos colocou que os exemplos dele eram pequenos, a grandiosidade que ele é, ele nos colocou. Ele analisou o exemplo dele como fosse a semente de mostarda, mas também nos colocou, a cada um de nós, que nós seríamos a terra fértil. No momento que essa semente de mostarda, que é todo esse esclarecimento que entra dentro de cada um de nós, é a terra fértil. Aí vai nascer, nós vamos crescer e vamos nos fortalecer de uma tal maneira que vamos ficar uma árvore frondosa, que até os pássaros vêm fazer morada. E que seriam os pássaros? Os bons espíritos. Estariam junto conosco para nos amparar, nos buscar dia a dia, vendo o processo que hoje nós vivenciamos. Que nós temos que entender o processo, temos que entender o mundo que a gente vive, o mundo de provas e expiações. Será que nós entendamos isso aí? Mas nos cursinhos que a casa fornece, nós entendemos. Aí vamos estudar o quê? Vamos estudar nós mesmos. Nós somos espírito encarnado e nós estamos aqui numa jornada para crescer, para nos buscarmos, entender o processo. E nós sabemos que hoje no mundo de provas e expiações nós estamos no segundo grau. O mundo de provas e expiações é onde existe, mas as negatividades sobrepõem as positividades. E isso nós temos que entender. A doutrina espírita, o Consolador, nos explica esse processo. Então, meus irmãos, nós temos que entender para que nós possamos nos curar as nossas anomalias. Quando falamos curar, não é simplesmente nós estarmos com uma secreção na pele, nós comprar um remedinho e passar. Nós temos que curar de dentro para fora. Essa cura é do Espírito. Jesus, quando veio ensinar a todos nós, e a codificação, é o Espírito. Porque o que abrota no nosso corpo é o que está no Espírito. Aqui é o efeito. A causa está no Espírito. Então nós, espíritos, que somos hoje encarnados, que somos alma, porque estamos reencarnados, nós temos esse processo para nos libertar das amarras do homem velho, que são o orgulho, as vaidades, a avareza, e colocar a bondade, justiça, amor e caridade. Nós temos que ser justos conosco e com nossos semelhantes. Nós temos que ter amor conosco para os nossos semelhantes e ter uma caridade. E a caridade do qual o nosso Senhor Jesus Cristo entendia seria o quê? Benevolência com todos, indulgência com os defeitos dos demais e perdão, saber perdoar. Será que hoje nós temos habilidade e condições de perdoar aquela criatura que um dia nos prejudicou? Foi isso que Jesus nos trouxe. Saber ter caridade dentro da premissa do qual Ele nos colocou. E esse é o processo. E dentro desse processo maravilhoso do qual nós estamos falando, outra narrativa muito boa, Dr. Bezerra de Menezes, ele estava fazendo uma palestra no mundo espiritual, para espírito desencarnado e espírito encarnado desdobrado. O que seria, Lorival, um espírito encarnado desdobrado? Todos nós. Quando nós vamos para a nossa caminha dormir, o nosso espírito não fica inerte. Ele vai aonde nós estamos afinizados. Afrouxa-se os liames, que são as teias de aranha, são os fluidos, que se agrega ao perispírito e à carne e corpo físico, afrouxa-se. E nós vamos para o mundo espiritual com mais liberdade e condições de ver o passado, o presente e o futuro. Olha que coisa linda. Só que quando nós retornamos ao nosso corpo físico, nós pegamos frações desses sonhos. Mas não é sonho, é realidade. Porque nós estamos no mundo espiritual. Nós estamos nos buscando cada vez mais nesse sentido. E neste momento,
estava o nosso amigo, mentor no mundo espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, falando do processo da transformação do homem. E estava falando no momento ainda, nos colocando o quê? Uma pergunta 167 do Livro dos Espíritos, que fala: qual é o maior objetivo da reencarnação? Expiação. E a transformação moralmente da humanidade. Expiação, meus irmãos, o Dr. Bezerra de Menezes estava falando. Expiação é nós ressarcir os nossos débitos no passado. Nós, em vidas anteriores, nós fizemos muitas coisas que não deveríamos fazer. Segundo André Luiz nos coloca no livro de Libertação, nós estamos 40 mil anos vivenciando o nosso livre-arbítrio, nossas condições de fazer ou não fazer, a nossa vontade. 40 mil anos. Olha que fizemos de coisas boas. Isso são atenuantes. Mas as coisas ruins são agravantes. E o Dr. Bezerra de Menezes colocando essa situação. E de repentemente, um espírito desdobrado levantou a mãozinha. Doutor Bezerra, posso falar alguma coisa? Doutor Bezerra, com aquela sabedoria do qual ele tem, por favor, meu filho. Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais a doutrina espírita. Por quê, meu filho? E para lhe falar mais a realidade, eu não consigo mais me entender como médium. E para falar mais a profundo, eu não me aguento mais eu mesmo. Espírito falando. Porque eu sou orgulhoso, faço mal para todo mundo, tenho inveja de todos, e se precisar eu falar de alguém, eu vou falar, e vou até inventar a história ainda daquela pessoa. Então eu sou uma pessoa desse jeito. Eu mesmo não me aguento mais. O doutor Bezerra olhou para ele e disse: eu também, meu filho. Aí ele deu um choque, né? Olhando para o doutor Bezerra de Menezes, disse: só tem uma condição. Eu há muito tempo atrás, eu corria para perto dessas anomalias. Hoje eu corro para longe. E nós? Não precisa responder nada. E nós? Vamos nos questionarmos. Será que nós corremos perto dessas anomalias? Ou nós vamos buscar a diplomacia? Vamos buscar o amor. E esse é o nosso sentido, é a nossa busca. E ele continua a falar do Dr. Bezerra. E falou na questão 909, se eu não perco a minha memória. Santo Agostinho. Santo Agostinho, todas as vezes que ele iria dormir, colocar a cabecinha no travesseiro, ele questionava-se o seu dia. O que ele fez naquele dia? Fez coisas ruins para que no outro dia não possa fazer. Fez coisas boas e foi pouco, para outro dia ele fazer coisas boas e muito melhor. E tudo isso está ao nosso alcance. Está no nosso alcance. Fazer nossas meditações. Olhar para o nosso eu. E conhecer cada um de nós. Nós temos 5 dedos da mão, cada um diferente do outro. Então temos que questionar. Será que a minha pessoa é uma pessoa benevolente? Ou é uma pessoa que tudo bem, nas horas boas, ótimo, mas naquelas horas que alguém dá uma espetada, já se levanta? Aí cabe a cada um de nós nos questionarmos. E o ensinamento do Cristo, ele é prático. Ele é prático. Ele nos coloca na situação de cada um de nós, para que nós possamos vivenciar e buscar cada vez mais e ajudar, não somente nós, mas ajudar o nosso orbe terrestre, passar do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Que nós estamos nessa situação. Nós estamos com um pé no mundo de prova e expiação e um pé no mundo de regeneração. Todas essas criaturas que hoje não estão conseguindo vivenciar o amor, estão desencarnando, estão indo para um orbe terrestre inferior
à Terra. Aí nós questionamos, e nós? Será que quando nós desencarnarmos, nós vamos ter essa habilidade, essas condições de retornar essa matéria, depois de passar por um de regeneração? Será que nós somos benéficos com o nosso semelhante? Vamos colocar um pouquinho mais, enxugar. Será que nós somos benéficos com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso primo? Vamos só ficar na família. Nós questionamos. A maior instituição que vive na face da terra é a família. E nós viemos para esse lado para nos buscarmos cada vez mais e vivenciar com o nosso semelhante. E dentro da família tem aquelas criaturas que nós não simpatizamos muito, porque tivemos degredos no passado. Mas por que estamos juntos? Deus está nos castigando? Não. Deus coloca aquelas pessoas ao nosso encalço para que nós possamos amá-lo. E é nesse sentido que nós temos que entender, nos buscarmos cada vez mais. A nossa evolução, a nossa busca, o nosso entendimento para conosco, para com o nosso semelhante. E Jesus colocou: eu sou o caminho, a verdade e as benéficas. E tudo nós podemos, mas nem tudo é bom para cada um de nós. Porque com o nosso livre-arbítrio, nós possamos fazer qualquer coisa que nós achamos que devemos fazer. Mas cada ação tem uma reação. E todas as mazelas que hoje nós temos no nosso corpo físico, ou no dia a dia, simplesmente é o efeito de algo no passado. Será que podemos já entender a nossa introdução, a nossa viagem? Agora nós vamos tocar novamente nessa viagem. Quando o piloto nos colocou que essa aeronave estava com avaria, precisava fazer um reparo em pleno voo, cada aeronave é um de nós. Nós somos a aeronave. E a nossa aeronave está com avaria, está com muitos defeitos. E precisamos arrumar nesse voo que nós estamos fazendo. Quando falei que um voo era a Argentina, porque a nossa diária que estamos aqui, ela é pequena. Quando a gente vive 70, 80, 90 anos, já achamos que era muito, mas muito espiritual é isso aqui, ó, não é nada. E precisamos nos reformular para quando nós desencarnar, nós estiver melhor. Porque um dia nós vamos. E vamos tentar, da melhor maneira possível, passar pelos nossos obstáculos com duas situações: ou você sente ou você passa tendo conhecimento do problema sem sentir, ou pelo amor ou pela dor. Cabe a cada um de nós. E essa transformação, e essa aeronave do qual está com defeito, é nosso espírito. Defeito do que, Lorival? O orgulho, a vaidade, são as ervas daninhas. A não compreensão, mas nós podemos colocar a paciência, a benevolência, a caridade. A paciência é uma grande virtude, e podemos nós colocar nesse sentido que quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber o decálogo, a tábua de 10 mandamentos, qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Posteriormente vem Jesus, ao próximo como a si mesmo. Será que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Isso nós temos que questionar. E são todas as avarias que nós temos na nossa aeronave. Nós precisamos arrumar essa avaria, para quando chegar no momento que o Papai do Céu nos chamar ao mundo espiritual, nós estarmos muito melhor do que aqui chegamos. Nós já estamos lapidados. Sempre coloco nas minhas palavras que nós somos um diamante no estado bruto ainda. No estado bruto. Mas se esse diamante dá a alguém que é um
um bom cientista e um bom relojoeiro, ele vai trabalhar, vai lapidar essa pedra bruta, vai virar um diamante, uma joia. Somos nós. No momento que nós começarmos a lapidar as nossas negatividades, nós vamos nos tornar uma joia. E vamos dizer com muito carinho, com muito amor, com o nosso sentido que temos, que são 7 bem pequenos ainda, dizer para Deus, para Jesus: nós somos o seu discípulo. Estamos discernindo as suas palavras, do qual você colocou há 2025 anos atrás. Estamos aqui. Temos alguma derrapagem? Temos. É normal ter a derrapagem. Mas o processo é quando sentir que derrapou, a consciência tomou, amanhã não posso fazer. Esse é o sentido. E não se padecer, que não vai trazer nenhum benefício, só negatividade. Então, meus irmãos, vamos arrumar essa nossa aeronave, para quando nós desencarnar, nós estarmos bem melhor. Obrigado pela atenção. Rogo a Deus, a Jesus, em particular os nossos mentores, que ampare e ilumine a cada um de vós ao retorno ao seu lar. Obrigado a Deus.